Há pelo menos meio século, cientistas e clínicos do mundo inteiro trabalham sem cessar com um único objetivo: possibilitar a vitória da ciência e da técnica frente à natural impossibilidade ou dificuldade humana no ato da reprodução. Estou aqui no núcleo jurídico da Faculdade União e vou conversar com a nossa convidada, a professora Sayonara Salkowski, hoje, sobre maternidade de substituição. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Desculpe, você me falou um outro termo que é o mais correto. Gestação por outrem. Gestação por outrem. No português correto, barriga de aluguel. Isso. Correto não, português popular. Popular. Professora Sayonara, em que casos essa reprodução assistida fica legal perante a lei? Então, no Brasil nós não temos lei a respeito desse assunto. Apesar de, desde 1984, nós temos casos de fertilização in vitro, que é o famoso bebê de proveta, até hoje não existe legislação. O que existe? Uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que serve como um aconselhamento para os médicos. Dentro dessa resolução, é possível fazer a gestação por outrem quando existe algum parentesco. Então, a mãe gerar para a filha, a irmã gerar para outra irmã. Sendo até aceito em casos de amizade muito íntima, né? Uma amiga gerar para outra. E nunca pode ter o intuito de lucro. Então, não pode ser cobrado pelo serviço. E nesses casos, precisa uma autorização do pai ou não? Seria interessante, né? Porque existe um envolvimento aí de pai e mãe no processo de ter um filho, né? A menos que, claro, seja um objetivo de uma produção independente, alguma coisa do gênero. E em que casos a mãe... Eu não sei se está correto eu chamar mãe agora, porque aí fica uma polêmica no ar. Quem é a mãe? São duas. A mulher que está gerando o bebê, quais os direitos que ela vai ter perante essa criança? Então, se for feito de acordo com a resolução, aí existe uma conversa entre as interessadas e essa mãe que vai gerar, que ela é mãe só, na maioria dos casos, biológica, ela só faz isso, gera e, quando a gravidez chega ao final, entrega a criança para quem vai, colocar entre aspas assim, criar o bebê. Seria isso. Agora, o que acontece, que se você procurar pela internet, em sites de relacionamento, redes sociais, existem mulheres colocando a barriga à disposição por preços aí que variam de 100 a 200 mil reais. E isso é ilegal. Ilegal porque você não pode colocar vida com preço. E é isso que você faz. Você não está vendendo um serviço, prestando um serviço, você está vendendo uma criança. E no caso da mãe ou do pai, por exemplo, não conseguirem gerar o bebê, um deles é estéril, vamos supor. Como que pode ser feito isso? Bom, aí, para usar a gestação por outro, usar essa barriga de aluguel, o que geralmente acontece é que a mulher não pode ter o filho. Então, por exemplo, ela fez alguma cirurgia para retirada do útero, ou ela começa uma gravidez e não consegue chegar até o final, ela aborta sucessivas vezes. Então, aí, conversando com o médico, que é sempre o médico que tem que fazer o aconselhamento, ele pode indicar essa técnica, dela buscar uma outra mulher só para gerar. E perante a lei, porque eu sei que eu já li sobre isso, que já aconteceu, a suposta mãe de substituição, ou a mãe que está emprestando a barriga, durante essa gravidez, se apega profundamente ao feto, ao bebê que está gerando, e nega entregar para a mãe biológica. E aí? Já teve casos desse jeito. Por isso que o Brasil, ele quer que isso aconteça só entre parentes. Porque aí não teria esse problema. Ficaria em família. Então, a mãe gerando neto, lógico que ela vai ter uma proximidade. Ela não vai precisar romper vínculo nenhum. Agora, em caso de acontecer isso, segundo a lei brasileira, mãe é aquela que dá à luz. Então, em princípio, ela é a mãe, ela que vai poder fazer o registro, porque ela que vai sair do hospital com o bebê. Essa que é a grande problemática que a gente coloca. Então, assim, o Brasil ainda não tem nenhuma lei que assegure que isso possa ser feito, somente com parentesco, e você falou na hipótese de alguma amiga muito íntima. Já aconteceram casos assim. E aí não corre esse risco de... Os casos que foram noticiados, porque como é um assunto muito íntimo, a maioria dos casos não chegam a público. São resolvidos entre as próprias partes. Então, os casos que chegaram a público, houve um perfeito entendimento. E isso tem que ter uma autorização legal? Ou... Não precisa. A lei, nesse ponto, não vai interferir. Vai ser só realmente alguma coisa entre o médico e entre as partes envolvidas, que são essas mulheres. E, professora Sayonara, o bebê nasceu. Aí aquela carteirinha da maternidade
vem com o nome dos pais. Como justificar na maternidade que a mãe biológica não é a mãe? Então, os poucos casos que chegaram a conhecimento público, quando a mãe que estava, colocar assim, requisitando a criança foi fazer o registro, o cartorário negou-se a fazer. Por quê? Naquela guia do hospital constava o nome de outra mulher como mãe. E aí ele suscitou a dúvida ao juiz, e o juiz entendeu que no caso, como havia uma combinação entre as mulheres, não teria problema nenhum o cartorário registrar em nome da mãe genética, que era aquela mãe que realmente ia criar a criança. Então precisou do aval. Isso. Mas um dos poucos casos que chegou ao conhecimento. Porque geralmente isso é feito entre as partes e fica ali entre elas mesmo. Olha, eu tive o prazer mais uma vez de conversar aqui com a professora Sayonara Salkowski. Você acha que faltou alguma coisa importante de a gente colocar sobre esse caso? Acho que o mais importante é conversar com o médico, ver se realmente é o caso de fazer isso, fazer em última análise, né? Porque tem algumas mulheres que preferem usar a técnica para não parar a profissão, para não estragar o corpo, né? Então, nesses casos, não é para isso que a técnica existe. É para realmente ajudar aquelas mulheres que não puderam levar a gravidez até o final, que não puderam nem engravidar, né? Não por esses outros motivos. Não por questão estética ou profissional, e sim porque Deus não facilitou para ela ou não proporcionou que ela gerasse uma criança. E aí ela pode recorrer para alguém da família. Mas eu quero que você conte um pouquinho mais só aqui sobre o núcleo jurídico, no que é que as pessoas que estão nos atendendo podem ser favorecidas ou beneficiadas aqui. Então, aqui nós temos atendimento das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, então das 14 às 18, todos os dias, de segunda a sexta. O nosso foco é muito mais direito de família. Então, divórcio, alimentos, inclusive alimentos quando a mãe ainda está gerando o bebê, alimentos em face dos avós, né, guarda, adoção. São nossos principais focos. Então, quem estiver com alguma dificuldade nesse sentido, pode nos procurar. Mas a gente quer lembrar que para você poder usufruir dos trabalhos das advogadas que aqui exercem as suas funções, tem alguns requisitos. Tem 3 critérios. A renda da família não pode ultrapassar R$ 1.500, não pode ter casa acima de 30 mil e carro acima de 10 mil. Então, os 3 requisitos têm que estar presentes. Um não anula o outro. Entendeu? E é claro que aqui eles querem muito mais a conciliação do que a separação, nos casos assim, aqui requisitados. Mas, na verdade, o intuito é que a faculdade ponha em prática o que é ensinado a seus alunos, inclusive alunos dos últimos períodos podem até estagiar, não é assim? Isso, o 6º período que é o estágio obrigatório, que os alunos que vão atender os clientes. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E eu tenho certeza que você gostou, não é? Porque é um assunto que vem causando polêmica. Então está explicado. Legalmente não se pode. Em caso de necessidade mesmo, aconselha-se que primeiro converse com o médico e depois busque alguém, algo familiar, bem próximo, para que não queira ficar com o seu bebê depois. É a Faculdade União, mais uma vez, trazendo excelentes profissionais, excelentes professores, para esclarecer as dúvidas de você que está aí ligadinho no Fabiana por Elas.